boa noite. Hoje é dia 6 de agosto, segunda-feira. Estamos iniciando mais um programa Sociedade em Questão. Hoje vamos também antecipar aí a celebração, a comemoração do Dia dos Pais. Vamos lhe dar uma poltrona maravilhosa, que vai ser no próximo domingo, mas você vai ganhar hoje, com certeza, você que participar da nossa enquete de hoje. Muito boa noite para você e tenho certeza que vamos fazer um programa envolvente, onde você vai sim interagir conosco, você vai participar conosco do nosso programa, das nossas perguntas, dos nossos assuntos que serão abordados no dia de hoje. Boa noite, Mariana. O Robson ainda de férias, mas na próxima segunda com certeza estará conosco. Boa noite, Mariana. Boa noite, Apóstolo. Uma ótima noite para você que está em casa. É um prazer estar aqui no Sociedade em Questão, mais essa segunda-feira, começando o mês de agosto. E é claro, como o Apóstolo disse, dando um super prêmio para você que ligou durante todo este mês e também que vai ligar hoje. Porque até o final do programa, você que ligar no 8401-0508 pode levar para casa esse super prêmio. É uma poltrona do papai, olha que linda, é 100% couro, reclinável, muito aconchegante, muito confortável para o seu pai, para o seu esposo, para todo mundo na sua família, mas é especial para o Dia dos Pais, né? Um super prêmio para você que pode dar então esse presentaço para o seu pai ou para o seu esposo e antecipar o presente do Dia dos Pais, que é no próximo domingo. 8401-0508, você acha que atualmente o homem tem tido a mesma participação na família do que como antigamente? Sim ou não? Muito bem, você liga e participa. Estamos vivendo num momento onde a família precisa ser valorizada. Estamos vivendo um momento em que as instituições, a credibilidade das instituições está sendo checada. E muitas delas, essas instituições têm caído no descrédito. A família foi uma instituição criada por Deus. A família traz valores para o ser humano, valores que a educação não pode dar, que a sociedade não pode dar, que a ciência não pode dar. Só a família pode colocar no coração do ser humano, quando ela é constituída, valores que vão colocar limites. E esses limites vão ser bom para aquela pessoa, vai ser ótimo para a sociedade. O momento é de reflexão, momento muito difícil que a sociedade passa, onde os valores naturais, normais, aqui não entro na questão religiosa, os valores normais estão sendo desprezados e lançados fora. E por isso a sociedade chegou aonde está hoje, o índice de violência altíssimo, o índice de moralidade altíssimo, o egoísmo predomina os corações e as pessoas. Como voltar aos valores normais que foram criados por Deus para ser parâmetros do ser humano, para que o ser humano possa ter alguns limites e ele possa respeitar o dom mais perfeito e bonito que Deus deu ao homem, o dom da vida, voltando a valorizar a família. Estamos na semana em que celebramos o Dia dos Pais, do homem, do marido, do pai, né? Nós temos o Dia das Mães e temos o Dia do Pai, né? Dos pais. E voltando ao assunto da família, quando você valoriza a família, quando você se volta para a família, você olha a família como aquela célula de segurança, de felicidade, de um impulso para que você, como indivíduo, alcance os seus projetos, você tem que valorizar o pai, você tem que valorizar a própria vida. Vamos voltar para a família, que certamente teremos uma sociedade melhor. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida, mas você pode continuar ligando, não é isso, Mariana? Concorrendo a essa poltrona. Se você não tiver paciência para concorrer à poltrona, é só ir lá no Coro Interiores e adquirir uma poltrona dessa que é baratíssima, viu, Mariana? Com certeza. Mas você pode responder a pergunta. Isso, porque de uma forma mais fácil também para você, você pode ligar e participar e tentar concorrer, mas se por acaso você não ganhar e quer levar esse super prêmio, quer levar esse importante presente para o seu pai ou para o seu esposo, é só ir na Coro Interiores, que essa poltrona é 100% couro de ótima qualidade, vem com controle remoto para você inclinar ou colocar ela
mais reta, enfim, super confortável. 8401-0508 é o telefone que você liga para participar da enquete de hoje. E no Sociedade em Questão, nós vamos falar com um economista, com um pastor e com uma psicóloga sobre o papel do homem na formação da família, que é o tema da nossa enquete de hoje. E no quadro de política, nós vamos saber quais são os projetos para a capital do candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL, professor Pantaleão. E para encerrar a noite, o Grupo Dengo fala sobre a carreira e mostra um pouco sobre o seu trabalho. É claro, tudo isso no Sociedade em Questão, que já está no ar. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Continue ligando para participar da nossa enquete de hoje, que te pergunta: você acha que atualmente o homem tem mais participação na família? Sim ou não? Valendo hoje, é claro, como a gente anunciou durante todo o mês, esse super presente, uma poltrona do papai. É claro, para a gente antecipar já o presente e você já chegar em casa, levar para casa esse presente para o seu pai ou para o seu esposo, tá? É só você ligar, 8401-0508. No final do programa, a gente vai sortear para você. Olha, agora a gente vai falar justamente sobre esse assunto, porque no próximo domingo vai ser comemorado o Dia dos Pais. Cabeça da casa, o homem tem um papel muito importante na família. Ele tem a responsabilidade de arcar com as despesas da casa, acompanhar a educação dos filhos e orientar a família na vida cristã. E sobre isso, vamos falar agora com a psicóloga Poliana Pereira. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Também recebemos o economista Heber Vaz. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E também com o presidente da Igreja Catedral da Família, pastor Salmo Diomar. Boa noite, seja bem-vindo, pastor. Boa noite, é um prazer. Muito bem, eu quero começar então fazendo a pergunta para os três. Primeiro, pastor Salmo, prazer recebê-lo aqui. Qual é, na sua opinião, o papel do homem na família? É importante, porque hoje tem talvez uma inversão de valores, né? Ou posições trocadas, ou valores corretos voltar. A maioria das mulheres hoje são cabeça da família, não só sustentando financeiramente, mas também dirigindo. Essa é a função do homem, pastor, ou é a função da mulher? Apóstolo, Deus nos constituiu, mas o ativismo está entrando e está tendo algumas mudanças, mas o homem precisa continuar sendo o sacerdote do lar, o abençoador, o mantenedor e o provedor do lar. Com certeza, essas atribuições é um mandamento bíblico. Se partirmos para a palavra de Deus, sim, ele é. Ele é. Poliana, segundo a psicologia, o movimento feminista, que foi muito forte, né? Esse movimento feminista, ele inibiu a ação do homem como um posicionamento que ele deve ter na própria família, como provedor, como cabeça, ou o homem aceitou esse movimento e falou, bom, deixa eu dar uma descansada aqui, e a mulher assumiu? Bom, o movimento feminista é forte, né, que a gente percebe, mas eu vejo assim, apóstolo, que o homem hoje, ele está fazendo parte da construção da família de um modo diferente, onde ele participa mais, né? Então, assim, a gente percebe que acabou um pouco aquele lado machista, né? Que o homem, só ele trabalhava fora, só ele que chegava em casa e não ajudava nos afazeres domésticos, muito menos na criação dos filhos. Então, assim, hoje a gente percebe que com o movimento feminista também quebrou um pouco esse lado do machista do homem, então o homem participa mais. Bom, eu não vejo que é só cruzar os braços assim e o posicionamento e deixar as coisas acontecerem. Eu acho que está havendo um equilíbrio na família. E você, você acha que hoje as mulheres, se a gente perceber, nós temos uma presidente mulher, né? As mulheres hoje alcançaram um nível de posição na sociedade e até salarialmente que elas não tinham há 10, 15 anos atrás. Esse poder econômico, esse poder de influência que a mulher alcançou, tem inibido o homem tem descansado nessa... Quando ele casa, geralmente um lar melhor estruturado, eu não sei se você concorda comigo,
a mulher parece que ela tem mais inclinação por estudo do que o homem. Então, ou mais tempo do que o homem para estudar. E ela alcança níveis de trabalho, pela sua grau educacional, que muitas vezes o homem não alcança. E ela ganha mais do que o homem. O homem aceitou essa posição ou ele está lutando para permanecer no topo também? Bom, eu considero o seguinte, que na verdade esse trabalho da mulher ao longo do tempo, eu não trabalho nem com a ideia do movimento feminista, eu trabalho com a ideia do movimento do mundo, das lutas da própria sociedade e assim por diante. E aí é liberdade, é democracia, é respeito. Então eu acho que todas essas coisas fizeram com que as mulheres ocupassem espaços na sociedade. Agora eu vejo duas coisas. Eu considero a mulher uma pessoa muito mais dedicada ao trabalho do que o homem. O homem, ele tem, assim, pela sua, digamos assim, constituição mesmo, ele é um pouco mais tranquilo, porque ele é um pouco mais reflexivo em termos de razão. A mulher é uma coisa mais de sentimento, mais de doação. Então, hoje eu vejo a mulher mais preocupada com o estudo do que o homem. Eu sou professor universitário e eu tenho muito mais alunas do que alunos e a maior parte das minhas alunas tem médias melhores. Só uma curiosidade, né? A porcentagem é quanto na sala de aula? Olha, depende muito, mas é de 60 para 40 na média. Entre 60 mulheres e 40 homens, está nessa média. E as mulheres, na maioria das vezes, elas tiram as melhores notas. Não que elas sejam mais inteligentes, mas elas são mais dedicadas, são mais preocupadas e elas estão mais interessadas em superar essas coisas, talvez por um histórico humano de não ter tido espaço. E aí agora elas querem conquistar o espaço. Agora, uma coisa muito importante, né? E aí o pastor Saulo comentou, eu digo o seguinte, o homem, ele não pode fugir a essa responsabilidade. Ele pode dividir essa responsabilidade, mas não fugir dela. Bom, Tá, Mariana, só um minutinho, porque deixa eu pegar o raciocínio. Pastor Saulo, a questão da autoestima, a mulher alcançando esse nível de escolaridade, essa posição, esse esforço dela, mexeu com a autoestima do homem. O homem, até certo ponto, a autoestima dele foi lá embaixo e por isso ele não assume o papel talvez de pai, de sacerdote, de supridor, ou não tem esse problema? Apóstolo, o homem, realmente, você colocou muito bem, nós temos no Brasil hoje uma mulher presidente. Isso a estima vai lá embaixo um pouco. Poxa, os meus valores, a minha posição, o macho, o homem, né? Davi, quando olhou para Salomão, falou para ele, ó, ser homem, Salomão, primeira coisa. Então, essa preocupação é muito grande. Mas, como acabamos de ver o colega falar, sobre o crescimento da mulher em todas as esferas. A mulher vem crescendo, principalmente, fundamental nos estudos, que capacita qualquer ser humano, independente de sexo, capacita a pessoa, é um crescimento. E a mulher vem ocupando esse espaço. A cadeira está vazia? Ótimo, é minha. Hoje ninguém está se preocupando mais com o sexo. A cadeira está vazia, é minha. Então essa expressão da cadeira vazia hoje, ela precisa ser ocupada Hoje a por qualificação alguém. fala mais alto do que o sexo. A pessoa Fala. sendo qualificada, ela pode ser um homem, pode ser mulher. Nós estamos acabando de ver hoje a qualificação. Está falando muito mais do que o sexo. E as mulheres estão ocupando esses espaços aí. E oxalá, Jesus apareceu para quem? Desde aquela época, sabia que o meio de comunicação naquela época, a mulher ia agir muito mais. Não quer dizer que ela fala mais, ela ia agir mais. Ela ia agir mais, não que ela fala. Não quero aqui... Cá entre nós tem muito homem que fala, né, pastor? O homem fala mais que a mulher. Fala mais do que a mulher. Já tive algumas pesquisas que falam que o homem fala mais. inclusive Tá para criticar, né? Também. Mas voltando aqui, o senhor também é economista. Sou. Né? A questão do suprimento no lar. Por exemplo, a mulher hoje, nós conhecemos várias que ganham mais do que o marido. Essa convivência do marido com a mulher ganhando menos, também mexe com a autoestima do homem ou não? Ele está encarando isso com a normalidade? Mexe. O homem lá no seu interior, lá no seu íntimo, ele tem realmente uma frustração de ver realmente a sua companheira, aquela que ele está ali dentro do lar para ser o mantenedor, ser o ajudador, ser aquele realmente o sacerdote, pois de abençoar em todas as áreas. Quando ele vê esse salto da mulher sobre ele, ele fica em um patamar realmente decadente, frustrante.
Então, nós precisamos resgatar isto. Viu? Precisamos lutar para resgatar isso aí. O senhor atendeu o primeiro telespectador por telefone. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui quem fala é Luiz Carlos, pastor. Fala da onde, Luiz? Eu falo de Goiânia mesmo, pastor. Tá, qual é a pergunta? Rapaz, eu tô com um problema sério de família. Eu tenho problema de bebida, tenho 41 anos, tenho um casal de filhos, um de 2 e um de 8 anos, e venho acompanhando o pastor e da igreja da família, chamando as pessoas que têm algum problema para participar desse negócio de casais. E eu preciso muito, rapaz, de sábado para cá, sofrendo demais, procurando uma forma de... Sabe que eu tive várias... Né? Foram várias decepções da esposa, e acho que dessa vez ela realmente partiu. E eu preciso, de alguma forma, fazer alguma coisa tentando levar minha esposa, tentando conquistar a minha esposa. Ela saiu da sua casa, é isso que você está dizendo? Sim, senhor, eu fiz de tudo para que não saísse. Ela acabou indo para a casa do pai dela, eu também desocupei uma casa que é nossa, a casa agora está vazia. E vocês são casados há quanto tempo? Hoje mesmo não conseguia trabalhar, não fazer nada, e só pensando em arrumar, ter uma última chance, que não foi me dada, né? E eu acho que através da igreja lá, eu tenho um convite, alguma coisa, para alguém que me auxilie nesse sentido, pastor. Vocês são casados há quanto tempo? Há 11 anos, pastor. Há 11? Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos, coisa mais linda dos meninos. E você acha que o seu problema é a bebida? Com certeza, além de algumas outras coisas, né? Mas a bebida é que mais atrapalha, que mais potencializa. Tá, pastor Salmo, tem solução para ele? Com certeza, meu querido. Você que nos assiste agora, eu quero dizer para você que Jesus vai dar a última palavra na tua vida. Tem solução para o seu casamento, em primeiro lugar para a sua vida. Você deixar esse vício, sair dessa situação desconfortável que você está, frustrante que você está, levantar sua cabeça. Hoje, as igrejas, eu não quero hoje falar da minha igreja, apóstolo, mas eu quero dizer, as igrejas hoje evangélicas, ela tem uma preocupação em restaurar realmente relacionamentos, curar relacionamentos. E hoje, se você procurar uma igreja evangélica onde tem Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida, eu posso te provar e te garantir que você encontrará ali, à luz da palavra de Deus, soluções, resposta para a tua vida, certo? E você poderá ter um acompanhamento, um discipulado, onde você passará realmente a ter um embasamento, sair dessa vida que você está, restaurar o relacionamento com a sua esposa, trazê-la de volta. Nós temos realmente dentro da igreja mecanismos, aqui está o apóstolo, também um homem de Deus, tem mecanismo que pode te ajudar, restaurar a sua vida. E Jesus, ele sim, ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Então, uma palavra para você, saia dessa vida. Saia dessa vida enquanto é tempo. Ainda é tempo de você restaurar o seu casamento, a sua vida, sair desse vício. Isso não é coisa para a gente. Hoje, o mundo hoje jaz do maligno, situações como esta. Sabe, a gente vai para um relacionamento, para amizade, coisas simples, quando vê você está envolvido em qualquer vício da vida. E isso traz sequelas para dentro do lar. Problemas que a esposa não aguenta. E realmente, sabe, eu quero dizer a você, olha, vamos mudar de posição. Se você fosse a sua mulher, você ia ver como é que é chegar, tolerar um homem na situação como é. Mas existe resposta, existem soluções para você. Se você nos der a oportunidade, nós podemos mostrar para você realmente que Deus pode entrar na tua vida e fazer uma transformação maravilhosa. Poliana, aproveitando essa questão, a bebida, ela destrói os valores no ser humano, ela leva o ser humano a perder parâmetros de limites, ou não? Leva. Eu acho que não só a bebida, quanto qualquer outro tipo de substância química, leva e destrói o caráter da pessoa, sabe? Entre a pessoa e a própria família, os filhos. Então, as pessoas, assim, começam a
cada vez mais entrarem no vício, e aí vão perdendo o que é de mais importante, que é a essência da família, né? O seio da família, de chegar em casa, de encontrar essa esposa, esses filhos, né? E aí chegam de alguma forma alcoolizados ou sobre qualquer outro tipo de entorpecente. Então, assim, destrói sim. Eu pessoalmente acho que um dependente químico ou dependente de álcool é um doente. Ele tem que ser tratado como uma pessoa enferma. Essa doença desestabiliza a questão financeira na família também, Heber? Sim. Eu penso que o vício, né, e o álcool é um deles, ele é primeiro consequência. Né? Na verdade, uma pessoa sadia familiarmente, tá? Do espírito, numa educação, uma pessoa educada no meio cristão, no meio de valores, dificilmente vai se embebedar, vai entrar numa situação dessa. Porque eu imagino que a pessoa entra numa situação dessa diante de algumas dificuldades que ele enfrenta na vida. E aí ele não tem força suficiente para superar as dificuldades. E aí acha que ele pode se amargar em qualquer tipo de droga. Então, a primeira coisa que eu acho que o álcool, antes de ser causa, ele é uma consequência de uma má educação. Né, de uma família desestruturada ou de um formato equivocado, né, de educação para a pessoa. Agora, depois ele passa a ser causa de um punhado de conflitos e um dos problemas mais sérios, né, é exatamente o vício. Né? Por quê? Porque o vício não te leva a nada e lhe tira recursos que você poderia estar aplicando na família de alguma forma. O vício leva a pessoa a gastar as economias dele sem ele perceber? Totalmente. Totalmente, né? Todo tipo de vício ele leva a isso, né? Ele leva o indivíduo a gastar compulsivamente para o nada. Esse é que é o grande problema, né? Porque quando você gasta adquirindo coisas, pode ser um problema compulsivo, mas você está adquirindo coisas. Agora, quando você gasta seu recurso num vício, você está destruindo totalmente a possibilidade de sua família ter alguma coisa. Agora, Poliana, vendo nessa questão, inclusive, desse papel do homem e da mulher dentro da família, como a gente percebe hoje? A mulher, como a gente disse anteriormente, tem saído, tem ido trabalhar e assumido a responsabilidade de também manter a casa, da mesma forma que o homem também vai para a rua para trabalhar, para sustentar a casa. No mundo que a gente vive hoje em dia, é praticamente impossível não ter os dois trabalhando em casa. E aí, como é que ficam os filhos? Como dividir essas responsabilidades e qual seria o papel de cada um? Existe um papel de cada um, do pai e da mãe, diante dessa falta ou dessa ausência ou falta de uma presença mais constante? Olha, hoje a gente percebe que a família, justamente como você colocou, os dois estão saindo para trabalhar, né? Porque a gente vive hoje numa situação, numa sociedade que os dois têm que sair. Já não tem mais aquele lado de que o homem só era o provedor e a mulher a educadora dos filhos. Então, assim, hoje nós percebemos que a responsabilidade já está nos dois, né? Tanto o pai quanto a mãe. Hoje já não tem mais aquela ideia do pai chegar de frente em casa e ligar a televisão e ficar por conta ali só da televisão ou do filho ao lado e às vezes passa horas ali sem dar o mínimo de atenção para esse filho. Então hoje nós percebemos que além dos dois saírem, de trabalharem fora e de trazerem um mantimento para dentro dessa casa, eles também têm a responsabilidade de quê? De educarem esses filhos, de gastarem talvez segundos do seu tempo para essa educação, para fazer com que essa criança ou esse filho, talvez criança, qualquer idade, que sinta a presença desses pais, porque esses pais foram para fora, foram trabalhar, e aí esses filhos, como é que eles ficam? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Salmo. Pastor Salmo, qual é a visão que o filho tem do pai hoje? Do pai? Porque eu me lembro, já faz tempo, né? A minha visão que eu tinha do meu pai era de um representante de Deus, né? Eu pedia bênção, eu não saía sem falar bênção, de sentir e esperava ele falar Deus te abençoe, porque aquilo para mim era fundamental, né? Essa visão existe ainda hoje ou isso foi jogado por terra? Apóstolo, sua pergunta é muito difícil de responder. Esses valores estão mudando dentro do lar. A princípio, a priori, o ensinamento que nós, como líderes religiosos, queremos mostrar e passar
é que haja essa afinidade de relacionamento pais e filhos. Mas o ativismo, a correria, como a nossa colega acabou de dizer, essa forma desenfreada de querer lutar para trazer a manutenção financeira. O amor é deixado de lado, os valores são deixados de lado. Aquela honra que o filho, que nós aprendemos, eu também aprendi isto. Pai, bença pai, bença mãe, Deus te abençoe, meu filho. Essa expressão é a expressão de um abençoador. Hoje não tem tempo mais. A televisão ocupou esse espaço. O pai vai dormir, o filho está vendo televisão, a madrugada dentro. Os pais vão dormir, o filho está na internet, ou vice-versa. Então, acabou-se. Nós estamos tendo hoje a substituição desse lado patriarcal, desse lado do amor, esse relacionamento puro que a sociedade devia trazer dentro do seu berço. Esse ensinamento, esses valores estão mudando, mas precisa voltar esses valores. É necessário voltar. Dentro da minha casa eu tenho isto. Filho, vai sair. Pai, eu estou sentindo... Vem cá, minha filha, vem cá. Onde você vai? Papai quer saber. Vai com Deus, Deus te abençoe. Elas já aprenderam. Antes de sair, tenho 3 filhas, vem, me beija, pai, eu posso ir em tal lugar, vai assim, vai com Deus, minha filha. Amém, pai, fica com Deus. De noite, na hora de dormir, está viajando, pai, olha, eu estou saindo assim. Quer dizer, essa ligação precisa haver. Olha, meu querido, você que está assistindo esse programa, foi muito sugestiva essa palavra. Nós precisamos hoje priorizar o nosso lar. A fonte nossa de tudo é o lar. Acabamos de ver aqui um colega, um amigo, que se encontra com um problema. Sabe por quê? Ele chega frustrado da rua e no lar é o lugar de reconstituir a sua vida, os seus valores, o amor, o relacionamento. Não tem mais. Chega em casa, um para um lado, outro para o outro, um na televisão, um na internet, outro na escola. A mulher talvez está chegando no trabalho também. Não se dá tempo para ter a mesa deixou de ser o local do relacionamento familiar. A comunhão, né? A comunhão familiar. Deixa eu atender mais um telespectador por telefone. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É João Alves de Souza. Fala da onde, João? Cidade Jardim. Qual é a sua pergunta? O apóstolo César, eu estou achando muito importante esse debate aí na televisão sobre a família. Eu fui uma pessoa que passei assim, por várias provações familiares, certo? Meus pais me criaram muito bem, certo? E quando eu me casei, eu fui um homem casado, um homem que tenho uma excelente esposa, uma mulher que trata os filhos com o maior carinho, certo? E eu também. E com espaço de tempo, a família foi crescendo, a menina mais velha estava com aproximadamente 14 para 15 anos, e ela foi vítima de um estuprador e engravidou, certo? E para mim foi terrível, destruiu todo o meu lar. Mas eu encontrei pessoas que me ofereceu carabina, pessoas que me ofereceu calibre 12, mas eu enfrentei isso sempre fazendo as minhas orações. Eu não era evangélico. E procurei uma igreja evangélica. E lá encontrei um reverendo que hoje eu admiro muito, chama Reverendo Gessé, da Igreja Central de Goiânia. Está evangélico. E ali ele me deu o maior apoio moral que um homem já podia ter. Eu considerei ali como a rainha da Inglaterra, certo? E ali eu consegui criar os meus filhos, a mais velha, que foi nesse problema, são 3 filhos. Aí veio a gravidez. Enquanto eu estava preocupado com o bandido, a minha menina estava grávida. Eu procurei lá no Hospital São Salvador, doutora Cecília. Falei, doutora, como com a criança engravida? Ela disse, João, a criança, a menina de 14 para 15 anos é muito fértil. Pode acontecer. E assim aconteceu.
Caiu a linha dele? Não? Ele está no ar? Tá, infelizmente. João, você é um vencedor. Olha, você é um vencedor. Eu não sei o final da história, gostaria até de saber depois, talvez até fora do ar. E você é um vencedor, e se seu neto nasceu e cresceu, ele é um abençoado. Não importa como foi, eu sei a dor que você sentiu, mas a criança foi gerada, você superou, você encontrou apoio e as asas do Deus Todo-Poderoso para se fortalecer. Deus te abençoe muito. Vamos para o intervalo e voltamos no segundo bloco. Olha, ligue e participe da nossa enquete de hoje, porque no final do programa a gente vai sortear essa linda poltrona do papai para você. Um super prêmio do Sociedade em Questão e a Couro Interiores, onde, é claro, você encontra essa e outras poltronas e também sofás, tudo para sua casa, muito elegante, móveis lindos, também baratos para você levar para sua casa, dar de presente, inclusive para o seu pai. Tem outras cores também, se você quiser, lá, então é só você procurar Couro e Interiores. Aqui você leva para casa essa poltrona lindíssima, que deita, sabe, muito confortável para você, para toda a sua família. 84010508. Você acha que atualmente o homem tem mais participação na família? É só responder essa enquete, só responder essa pergunta e no final do programa a gente vai sortear para você essa linda poltrona, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para a Poliana. Poliana, os pais hoje são mais afetivos ou não? Porque antigamente era, não, meu filho é macho, né? Tem que ser assim. Hoje o pai aproxima, abraça, beija, conversa. Tem essa manifestação de afetividade ou não? Tem. A gente percebe que mudou muito essa visão patriarcal do pai mais para um lado, os filhos para outro. Não, hoje a gente percebe que os pais estão mais aproximando dos seus filhos. Percebemos também que hoje os pais acompanham mais as mulheres gestantes. Então, desde a gestação dos filhos, os pais já estão acompanhando, eles estão participando mais da vida de seus filhos, quer seja no ambiente familiar, quer seja escolar. Então, assim, a gente percebe que hoje está bem mais o pai sendo mais presente afetivamente com relação ao homem, define a sexualidade dele na cabeça da criança com mais facilidade? Olha, é importante, muito importante para a criança ter essas separações, né? A figura materna, a figura paterna dentro do lar, para identificação, para separação, né? De saber qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai dentro da função familiar. Então, assim, é importante. A criança está ali presenciando estudo. Embora hoje percebemos uma família grande de muitas mães, então são as provedoras do lar, mas é importante ter essas diferenciações dentro da casa. Vamos atender mais uma pessoa nesse bloco. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite, quem fala é Cristiano. Fala da onde, Cristiano? Setor União. Qual é a sua pergunta? Minha opinião é o seguinte, que hoje eu acredito que os homens, né, os homens modernos aí de 30 e 40 anos, eles estão sendo mais participativos sim, na educação dos filhos, na ajuda ao lar, né, junto com a mulher. E também gostaria muito de parabenizar todas as mulheres, né, de Goiânia principalmente, e principalmente minha sogra, minha namorada, a mãe da minha filha, e dizer que elas são muito importantes sim na minha vida, e quanto eu agradeço ser rodeado por mulheres, e o que tanto me querem bem e cuidam bem de mim. Ô, Cristiano, que bom. Um abraço para você, viu? Participação muito importante. Vou prometer na última rodada falar de sogra. Eu tenho uma maravilhosa, que é uma segunda mãe para mim. A questão, Heber, a influência do pai, o homem, na vida profissional, na direção profissional do filho, é importante ou não? Porque a gente parece que tem dois extremos. Tem aquele extremo que o pai não está nem aí da escolha do filho, e tem aquele extremo que o pai, frustrado, projeta o sonho que ele
alcançou no garoto, especialmente questão de futebol, né? Brasileiro, talvez futebol é a melhor profissão que tem hoje, mais rendável, não sei se é melhor. Ele não é jogador e quer enfiar o filho para jogar futebol. Ele é médico e quer fazer o filho fazer medicina. Isso é bom ou ruim? Na verdade, isso é ruim, porque o pai, ele tem que ser um orientador do filho, um educador. Ele não tem que ser um mentor intelectual do filho, ele não tem que fazer com que o filho siga o caminho que ele gostaria que seguisse ou que ele seguiu. Então, na verdade, ele tem que ser um indivíduo que ele participa do filho como apoiador, quer dizer, na hora que o filho precisa dele, ele tem que estar ali para explicar, e ele tem que ser uma pessoa esclarecedora, mas nunca uma pessoa direcionadora. O pai não pode fazer isso. A própria autoridade do pai, autoridade é uma coisa assim diferente de autoritarismo. Autoritarismo a pessoa se impõe, o outro lado quando consegue fugir, foge. A autoridade é uma coisa diferente, é uma coisa concedida, né? O pai tem autoridade sobre o filho na medida em que o filho concede essa autoridade para o pai. Toda autoridade é concedida. A gente só acha que um presidente é importante porque eu concedi autoridade para ele e assim por diante. Então, como é que o filho concede autoridade para o pai? Pelo respeito e, digamos assim, por um processo educacional que o filho se sente totalmente à vontade, né? O filho, imagina o pai que quer que o filho seja advogado o tempo todo e o filho quer outra profissão. Como é que o filho chega para o pai e vai falar para ele que quer outra profissão? Então, é uma coisa totalmente diferente. A questão passa por outro caminho. Eu quero ser advogado. Então tá bom. Então, eu vou explicar para você algumas coisas que eu tenho conhecimento que você pode ou não ir pensando em se você quer realmente ser advogado. Né? Então, isso é uma coisa diferente. Não direcionar o filho, mas esclarecer para o filho as coisas da profissão. Agora, você falou uma coisa muito séria. Você falou assim, né? O filho, essa influência do pai do pai do filho. Quer ser jogador de futebol, essas coisas todas. Aí entra uma coisa fundamental. O exemplo. E esse é o principal elemento educador, o exemplo, né? Ou seja, se o filho gostar daquilo que o pai faz, e porque o pai faz bem feito, de uma forma ou outra ele adquire admiração, então ele pode escolher o caminho que o pai escolheu, mas foi o filho que escolheu, não o pai que determinou. Não é uma coisa impositiva. Não é impositiva. E aí essa questão do exemplo, ela é fundamental porque ela vai em todos os níveis, né? Por exemplo, esse colega que acabou ligando, se ele não conseguir sair do alcoolismo, como é que vão ficar os filhos dele? É o exemplo que tem, a gente não sabe, né? Então o exemplo é fundamental. Nós estamos encerrando esse momento, mas vamos atender mais uma pessoa pelo telefone. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Edgar Oliveira. Fala da onde, Edgar? Sou aqui de Águas Lindas de Goiás. Águas Lindas, Águas Lindas. Eu ia falar Brasília, né? Você está no nosso canal 16 aí, não é isso? Certo. Qual é a sua pergunta? Olha, eu quero dizer o seguinte, que o homem é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Com a vida moderna, os valores estão ficando para trás. Entendeu? Tá certo. A vida moderna, os valores bíblicos estão ficando para trás, é isso? A vida moderna, os valores estão ficando para trás. Então, o ensinamento de Cristo está deixando esquecido, porque a família, o homem é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da sua igreja, ou o cabeça de todos. Com certeza. A sua sugestão é que tem que voltar aos valores bíblicos. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Para encerrar aqui esse nosso momento, que foi muito importante, falando sobre família, vamos continuar nos próximos programas, mas algo que tem sido o conflito de muitos casais. Quem tem que disciplinar os filhos? É o pai, ou a mãe, ou os dois? Os dois. Os dois. Como a colega disse, psicóloga, ela entende hoje a mãe acompanhando a filha. O pai acompanhando, não para mostrar posição de machismo, não de feminismo, não, mas um acompanhamento. A palavra de Deus, apóstolo, você sabe, Jesus está nos ensinando, ensina a criança no caminho. Nós não podemos hoje desassociar isso, em qualquer situação, não é só biblicamente, não é só a palavra de Deus. Hoje vocês têm que estar juntos, se você vai levar o seu filho para o futebol, vai junto. Meu filho não é do ramo, não. Ele vai detectar se ele está junto. Agora, se ele pressiona,
ele está dando pressão, obrigando. O filho não vai, talvez vai para querer agradar, não, porque realmente é uma satisfação. Então, quando ele está junto, ensina a criança no caminho, é que Jesus nos ensina a família a andar junto, a família está marchando junto, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de uma adversidade, essa que um pai passou, o problema com a filha, andar junto, se andar junto, dá a oportunidade de reconstruir valores, o amor volta a fluir, a alegria volta a fluir, vem mais uma criança, vem outra coisa, e no caminho se aprende muita coisa boa. Agora, pastor Salmo, quem deve, na hora que precisar dar uma taca, é o pai ou a mãe? Os dois, se for, né? Porque a criança, eu queria até falar com você também, Poliana, porque a criança sabe, né? Onde está é tão esperto a criança, que ele sabe onde está o ponto fraco ali, né? Apóstolo, eu tive pai e mãe, perdi meu pai cedo ainda, mas eu vou dizer uma coisa, o meu pai, quando ele falava, acabou. Não se discutia, nunca apanhei do meu pai, mas uma palavra dele era mais dura do que uma surra da minha mãe, porque quando ela pegava, ela batia mesmo, batia, pegava, ela batia, sabe, porque a gente era levado. Parece que couro de mãe não dói, né? Não dói, é com amor, né? Depois que ela bate, ela vem e põe no colo, a mamãe bateu por causa disso e disso, o pai não faz isso, aquele olhar já traz aquela, sabe, aquela seriedade. Isso, o pai precisa continuar mantendo isso. Hoje esses valores mudou. Menino, faz isso não. Ah, que nada, pai. E já vira as costas e continua fazendo do mesmo jeito. Então, o pai hoje precisa ser o sacerdote do lar. A palavra dele tem que ser uma palavra positiva, exemplo, influenciadora. Está deixando de lado. Aí a mãe entra. Quando o pai é omisso nessas horas, aí a mãe entra. Não, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu educo. Eu vou bater nele, pode deixar. Aí o menino já sabe. Ele muda os valores, a direção sai do pai e passa para a mãe. E nós temos que resgatar isto. O pai hoje precisa continuar sendo cabeça do lar. O Poliana, quando o pai é um pai omisso na questão da disciplina, não na educação, estou falando na questão específica da disciplina, ele prejudica na formação da personalidade do filho ou não? Prejudica. Prejudica porque a criança, como o pastor estava falando, começa a ver a mãe só como a figura ali centralizadora, que é ela que determina, que a figura maior, aí tira o foco do cabeça, que é o que a gente está falando, né? A cabeça passou a ser essa mãe. Então, assim, quando o senhor perguntou pro pastor Salmo sobre isso, eu acho que a correção tem que ser no momento, cada um assume seu papel. Se aquele momento foi um momento com a mãe, então a mãe assume esse papel. Se foi com o pai assume esse papel. Para não ficar um jogando para cima do outro, a responsabilidade que cabe aos dois, né? E nem que a criança tenha só o medo daquele olhar, só do olhar da mãe ou só do olhar do pai, desrespeitando a outra parte. Então, eu acho que cabe a educação aos dois, até as correções também, né? E para facilitar para os dois e para a criança ver essa autoridade nos dois líderes do lar. Concorda com isso? Concordo. Agora, olhando historicamente, eu imagino que a mulher, ela já teve mais autoridade sobre os filhos do que hoje, sabe? Então, porque antes a gente tinha muito essa divisão do pai ser uma pessoa mais provedora mesmo, e a mulher, às vezes, ela até é serviçal do próprio homem, né? Então, e hoje não, hoje existe uma participação, uma partilha muito grande das duas coisas, e ainda separando muitas funções dentro do lar, mas uma participação muito grande. E aí, só que os meios de comunicação, um punhado de coisa que se joga para a sociedade como valores e que na verdade não valem nada. Então isso tudo participa da educação das crianças, dos filhos. Não é só a família que educa, a sociedade. E aí nós temos um problema sério. Hoje a mãe ela tem menos autoridade sobre os filhos do que tinha antigamente. Ela tem menos autoridade e menos respeito dos filhos. Então, nesse ponto, eu acho que aí sim a autoridade do pai é fundamental, porque eu, particularmente, eu tenho muita autoridade sobre meus filhos e, como o pastor disse ali, eu não precisei bater nos meus filhos, porque eu falo com eles, eles me atendem, e eu nem falo brigando,
eu converso e eles me atendem. Bom, se precisasse, talvez, como eu fui educado dando surras, talvez eu teria batido nos meus filhos, mesmo que não fosse espancar, mas talvez eu teria feito, né? Porque foi assim que eu fui educado, né? Mas não houve necessidade. Então, eu acho que o que é muito fundamental hoje é isso, o pai tem que constituir essa autoridade sobre os filhos, então, senão não tem jeito. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, Poliana, Obrigada. obrigado, pastor. O senhor que está com a gente aqui aos Obrigado. sábados, né? Qual que é o Isso. horário? Domingo. Domingo. 16h30. 16h30 é o programa da Catedral da Família, você não pode perder. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Hoje, mais uma vez, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje recebemos o professor Pantaleão, do PSOL. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, senhores telespectadores da TV Fonte, boa noite, o nome histórico, né, Mariana Távora. E estamos aqui para bater um papo, conversar sobre Goiânia e mostrar as nossas propostas para tentar realizar aquilo que a população obviamente anda carecendo e buscando. Tá ótimo. A gente tem, como a gente já falou nas outras segundas-feiras, cada candidato tem 20 minutos para responder as perguntas, tanto as perguntas que serão feitas por mim, quanto as perguntas que serão feitas pelos telespectadores que podem ligar pelo 3254-1079. Se você tem alguma pergunta, é só ligar e participar ao vivo ou então deixar sua pergunta para a gente. A partir de agora, 20 minutos para o professor Pantaleão do PSOL. Professor, a gente participa, o senhor mesmo participou ontem do debate aqui na Fonte TV, para toda a rede Fonte de Comunicação, desse debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. O senhor colocou o seu nome para ser o candidato à Prefeitura de Goiânia. Por quê e com o que o senhor deve embasar essa campanha? Bem, o programa já nos dá uma deixa muito boa, né? Sociedade em questão. Goiânia, uma cidade planejada por Atílio Correia Lima, em 1933, com a presença do urbanista Armando Godoy. A nossa postulação não é uma postulação pessoal, ela é de um projeto, de uma coligação PSOL-PCB. As razões da nossa postulação, ela se deu exatamente pela necessidade de apresentarmos propostas para não só concretizarmos aquilo que sonhamos, como também mostrar os erros, porque não se tem sentido você fazer propostas sem mostrar os erros e as preocupações com a cidade. Por que nós estamos postulando a nossa candidatura? Diante desse quadro que nós vivemos em Goiânia, onde é uma cidade que é muito bonita, mostra, né, infelizmente, um quadro profundamente desolador com relação ao índice de criminalidade, a um processo educacional que deixa a desejar, a uma saúde virtual, a um transporte caótico. Então, a nossa postulação tem a necessidade de discutir com a população Goiânia e seus problemas e que a população tenha efetivamente participação nas decisões, na gestão do município. Nós não somos candidatos, como eu disse anteriormente, apenas de uma postura ou uma postulação pessoal. Somos candidatos para mostrar à população que temos uma preocupação em ir de encontro àquilo que a população, obviamente, procura. Bom, professor, a gente sabe que a gente vive hoje, inclusive a campanha eleitoral já começou há pouco tempo, mas de forma ainda meio lenta, que a gente tem visto nas ruas, né? Agora, diante da situação do cenário atual, de vários escândalos na política brasileira, o eleitorado, os eleitores, às vezes ficam um pouco retraídos e a gente percebe que estão pensando mais em quem vão votar, e para conquistar esse voto talvez seja um desafio. O que vai fazer diferença então para conseguir conquistar o eleitor e mostrar que realmente o projeto do senhor é um projeto vitorioso para Goiânia? Primeiro, concordar plenamente com você. Infelizmente, nós estamos assistindo, pelo início da campanha, propriamente, né, um processo de desolação, um processo de uma população um pouco diversa, sem participação, um pouco desolada. Isso tem uma explicação. Essa quase que
pouquíssima participação da população, se dá diante do quadro que nós vivemos a nível da corrupção. A corrupção é um problema seríssimo que afeta a própria vontade das pessoas participarem. Quando elas não têm os bons exemplos, ela fica indignada. Mas, às vezes, de uma maneira equivocada, ela não quer participar, ela quer afastar, ela quer votar nulo, ela quer, afinal de contas, não dar opinião sobre nada, o que está errado. Nós precisamos, por que a minha campanha pode ser o diferencial para buscar essa população insatisfeita? Por uma razão muito simples. A nossa postulação, ela busca, com toda sinceridade, mostrar pontos claros de Goiânia. Nós não vamos fazer uma campanha, como não estamos fazendo uma campanha, com preocupações pessoais, com preocupações de xingatório, de agressividade. Mas a nossa preocupação é de criar uma condição da população participar e ter a coragem de, com transparência, mostrar os problemas. Vamos usar alguns exemplos simples. A corrupção tem tomado conta, infelizmente, da esfera nacional, da esfera estadual e da esfera municipal. Na medida que o gestor, o administrador, o prefeito, qualquer nome que a gente estabeleça, gestione, fazendo com que o município apenas seja um elemento para alguns lucrarem, a população fica descontente. E há um aspecto também muito grave dessa população estar descontente, é que ela, às vezes, não sendo consultada, ela apenas é utilizada como cabos eleitorais, como clientelismo político, e isso cria esse processo que você chama de desolação com muita propriedade. Você levantou essa questão. Então, a nossa proposta é que a população participando, ela vai ter uma preocupação constante de ouvi-la e não apenas de usá-la em períodos eleitorais. E aí eu acho que a diferença está exatamente na medida que nós temos capacidade, condições. E como professor há 41 anos em sala de aula, eu posso falar com toda tranquilidade. A maior preocupação que um professor tem com o aluno é o respeito ao aluno. E a maior preocupação que um gestor, um administrador, um prefeito tem que ter com a cidade é respeitar os anseios da cidade, é respeitar os anseios da população, é não criar na população o medo dela participar. E na medida que a corrupção toma conta, a população não participa, porque ela vê em cada político mais um malandro, mais um matreiro, mais um que quer utilizar a população. Então, acho que a nossa diferenciação está aí. Nós vamos jogar olhando nos olhos da população. Vamos administrar respeitando as decisões da população. E eu acho que aí nós podemos fazer a diferença. Bom, a gente, como toda capital, e uma grande capital, a cidade tem diversos problemas. Elencando o primeiro, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, a saúde, que é o que mais desola as pessoas, o que mais tem refletido no dia a dia, que são alguns problemas de assistência. Como é que o senhor vê o atual cenário da saúde no município e o que pode ser feito para melhorar? Mariana, você é uma demonstração viva como jornalista, mostrando no dia a dia do seu trabalho como a situação da saúde em Goiânia, não só em Goiânia, em Goiás e no Brasil, está um caos. Por quê? Porque a preocupação com a saúde, ela não pode ser uma preocupação apenas de dar ao cliente, ao paciente, a condição de vê-lo morto. Você tem que fazer uma saúde preventiva, você tem que buscar alternativas de criar mecanismos para essa população ser atendida. Veja bem, Goiânia tem um processo em que, infelizmente, o caos vai se alastrando, porque as verbas, o senhor prefeito tem falado que vem gastando mais de 23% daquilo que a prefeitura pode gastar. Se ele gasta essa quantia, então alguma coisa está errada, porque todo dia é só você ligar a televisão, ler os jornais, ouvir os rádios, que a população está dizendo, está gente morrendo, não tem assistência. Qual a saída principal para a saúde? É óbvio que eu não estou aqui fazendo uma promessa em vão, eu não sou nenhum mandrake para fazer milagre, eu não estou aqui fazendo nenhuma pregação mentirosa. O problema maior é que quando você cuida da administração sem corrupção, e essa corrupção ela anda em todos os vertentes da sociedade, você pode evitar com que a saúde não entre nesse processo de corrupção. Então, o primeiro ponto é combater duramente em qualquer
área da gestão pública é a corrupção. Outro aspecto importante, você pode criar mecanismos. Você tem, por exemplo, desde 1994, um programa de política de saúde familiar. Esse programa não vem sendo aplicado em Goiânia. Quer dizer, eu estou assistindo aí e ouvindo e lendo pelos jornais, o senhor prefeito afirmando que vai criar mais 10 núcleos, equipes. Nós precisamos de 372 equipes. Esse é um programa que existe desde 1994. Por que não é aplicado? Por que só se preocupa em falar em saúde em período eleitoral? Por que nós não temos um hospital municipal? Por que a maternidade, Dona Iris, só aparece em época de eleição, que se pinta, se faz e não resolve o problema? Porque falta, na verdade, uma responsabilidade do gestor. Há uma coisa mais grave, Mariana, que precisa ser dito aqui com muita coragem. O senhor secretário municipal escreveu um artigo recentemente em um dos jornais da capital dizendo que o Estado não tem responsabilidade, não repassa a verba. O senhor secretário de Educação do Estado fala a mesma coisa. O governo federal alega que repassa a verba. Então, alguma coisa está errada. Então, a nossa proposta é tratar a saúde com dignidade, é tratar a população que recebe essa saúde, qualificando o médico, dando condições de receber bem e fazendo com que a população tenha realmente uma saúde e não uma saúde de faz de conta. Bom, a gente tem um primeiro telespectador, um eleitor, que quer fazer uma pergunta para o candidato professor Pantaleão do PSOL. Vamos ver quem é. Alô, boa noite. Alô? Alô? Oi, boa noite. Estou no ar já? Sim, qual é o seu nome? Pode falar? Qual é o seu nome? Oi? Oi, qual é o seu nome? Iron Marques de Lima. Iron, você fala de onde? Oi, Iron Marques de Lima. Você fala de onde? Recanto das Minas Gerais. Tá ótimo, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Depois de Recanto Gerais, Goiás, Goiânia. Certo. Pode fazer sua pergunta. Pode fazer pergunta para ele já? Estou no ar? Pode, tá no ar. Eu quero perguntar, o que eu quero perguntar é o seguinte, que o prefeito aqui reclama muito respeito à saúde, dos usuários que vêm de outras cidades para Goiânia tratar, vêm de outros estados, vêm do interior, e então é um problema sério para a prefeitura de Goiânia. Eu queria perguntar ao professor aí, o que é que ele tem para resolver, qual é a proposta dele, porque ele tem para resolver esse problema das pessoas que vêm de fora. Tá ótimo, obrigada pela sua participação, Irão. É porque existe esse problema de que Goiânia é esse celeiro de pessoas que vêm para receber assistência à saúde aqui, tudo aqui, né? Até pessoas de outro estado, isso justificaria o fato de ter uma grande demanda, né? Bem, em primeiro lugar, Irão, boa noite, muito obrigado pela pergunta. A questão está exatamente naquilo que nós levantávamos. Goiânia recebe, sem dúvida nenhuma, uma quantidade enorme de pessoas para tratamento aqui. Segundo aspecto, há uma necessidade urgente de analisar isso com muita tranquilidade. Por que isso? Porque os municípios também, eles não cumprem aquilo que, obviamente, a Constituição manda. Há um desvio de verba nos municípios do estado de Goiás que é uma coisa assombrosa, é uma corrupção desvalada. Você pode, na verdade, minimizar mais um pouquinho essa situação, forçando o Estado a repassar o dinheiro para a Prefeitura. Você pode muito bem mobilizar a sociedade, mobilizar médicos, mobilizar a população para cobrar do município, do Estado e da União as verbas que precisam ser aplicadas para evitar esse caos que se tem. Agora, é claro e natural que na medida que você vai cobrar que essas verbas sejam repassadas e, obviamente, sejam cumpridas constitucionalmente como deveriam ser, você vai exigir de Goiânia que dê assistência às pessoas aqui e que faça cobrança. Eu acabei de afirmar aqui agora mesmo que a polêmica do secretário municipal de Goiânia e a polêmica do secretário estadual de saúde é um problema sério que afeta violentamente. Mas os hospitais aqui, a cada ano que passa, eles estão com mais filas, com mais problemas. Então, eu acho que é o cumprimento dos municípios, porque os senhores prefeitos do interior, e aí é evidente que eu não estou generalizando, mas boa parte são acusados de desviarem verba da saúde. E Goiânia só vai contribuir com isso na medida que o prefeito
tenha coragem com a população de cobrar verbas que pertencem a Goiânia, para Goiânia estabelecer essa observação. Uma coisa que merece uma atenção, irmão, na verdade, Goiânia precisa descentralizar esse processo. Goiânia precisa fazer com que hospitais sejam criados nos bairros, porque essa ideia de você descentralizar a administração não é só criar subprefeitura ou regionais, você precisa criar escola, você precisa criar creches, você precisa criar hospitais. Aí você daria condições de ampliar isso e a rede de saúde, obviamente, vai atender. Então, essa é a minha preocupação, de fazer com que o município de Goiânia tenha coragem política de cobrar do Estado e da União. Tá ótimo, a gente tem mais outra pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Valdivino, aqui do Parque Amazônia. Tá ótimo, Valdivino, seja bem-vindo. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber do professor a questão da enchente que transforma ali a Vila Roriz, ali, aquela inundação que ocorre naquela área ali. Eu quero saber qual é o plano de governo que ele tem para aquela área ali, o que ele pretende fazer caso ele seja prefeito, o que ele pretende fazer para minimizar o sofrimento daquele povo ali da Vila Roriz, por favor. Ah, ótimo. É uma situação danosa, né? Porque a Vila Roriz até parece uma certa perseguição, né? Porque o ex-prefeito Joaquim Roriz criou a Vila Roriz e favelizou Brasília com a horrorização ali que se fez. Então é o seguinte, as enchentes ali, todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma conversa. A prefeitura não faz o processo de canalização, a prefeitura não dá condições dos moradores terem dignidade para morar. Por quê? Porque só quando vem a enchente é que alguém lembra de fazer alguma coisa. Já lembrou? Ou você já pensou? Todas as vezes que vem uma chuva, acontece uma tragédia, por quê? Não há uma ação preventiva, não há uma ação de fazer com que aqueles moradores... É claro que a prefeitura outro dia apresentou um plano mirabolante, vamos retirar a população dele, mas retirar como? Você tem ali uma população que sofre. Agora, a gestão pública, ela tem que planejar, ela não pode colocar a população, jogar a população lá como se fosse um gado, não, ela tem que planejar, tem que respeitar, tem que fazer com que aquilo ali seja conversado com a população. Porque se você retira a população das possíveis enchentes futuras, mas não dá nenhuma condição de sobrevivência dessa população, é óbvio que ela vai sentir o peso, né, de todo o processo. Então, a nossa gestão, ela vai inicialmente, através de um planejamento sério, de calcar dentro da realidade, fazer com que aquela população tenha, na verdade, antes da chuva, ter, na verdade, uma ação preventiva para evitar aquela tragédia que ocorre todos os anos. Logo, logo vem chuva, logo, logo vem a tragédia. Então, planejar com responsabilidade. Então, e não fazer eleitoralismo apenas no período das eleições. Bom, professor, um outro problema importante é o problema do trânsito e o transporte e a mobilidade na capital. O que o senhor acha que deve ser feito? O que poderia melhorar, então, para a população nessa questão? Mariana, há um problema do trânsito, do transporte e da mobilidade urbana em Goiânia e em todo lugar do mundo. Se você observar isso com atenção, eis uma questão que chama atenção. Agora, Goiânia tem um aspecto que precisa ser dito bem claro. Goiânia foi arrebentada, está se usando muito essa expressão, né? Estrangulada, porque ela foi deformada ao longo da sua existência e agora vai completar 79 anos. Se você observar bem, na década de 70 para cá, o que se fez foi reforçar as imobiliárias, com lucros gananciosos, sem respeitar as nascentes dos rios, sem respeitar o solo, criando parques para que essas imobiliárias enriqueçam e ficam cada vez mais ricas. Então, o problema do trânsito não é uma coisa isolada. Então, você vai incentivar o transporte coletivo, porque você tem 70% de usuário do transporte coletivo e 30% usuário de carros. Agora, isso não vai evitar que você crie os modais, né? A ciclovia, o espaço exclusivo para ônibus. Você pode criar outros elementos para desafogar o trânsito. Eu vou te dar um exemplo agora
recente, essa semana, recomeça as aulas. Você pode observar que os setores onde os colégios estão mais um perto do outro, virou um verdadeiro transtorno. E o trânsito, ele tem que estar a serviço da população. Se você tem um trânsito de qualidade, um transporte coletivo de qualidade, a população que trabalha vai utilizar esse transporte. Agora, se você não tem, você vai estabelecer uma verdadeira violência no trânsito. O trânsito traz estresse, o trânsito traz violência, o trânsito traz mortes e, infelizmente, a nossa proposta é incentivo ao transporte coletivo, não evitando outras modalidades para a circulação dos ônibus, dos modais e outras modalidades que se possam fazer, mas prioridade ao transporte coletivo. E como pode fazer isso? Na medida que a Prefeitura tenha força política, clareza de quem discutir com os empresários e discutir com os trabalhadores para sair do sufoco do transporte coletivo. Não se iluda. O professor Arthur Rios, outro dia, escreveu um belíssimo artigo para retirar os carros da rua. Alguém falou assim, mas que título ambicioso. Não. O problema é o seguinte, se nós não cuidarmos do trânsito, do transporte coletivo e da mobilidade, daqui 30 anos, Goiânia não tem como circular nem pedestre, nem carros, nem ônibus. Vamos ficar uma cidade certamente sem nenhuma mobilidade. Tá ótimo. A gente, no minuto final aqui do professor Pantaleão, do PSOL, candidato à Prefeitura de Goiânia. Obrigada pela participação. Suas considerações finais, fique à vontade. Primeiro, agradecer, né, assim, a satisfação de estar aqui com vocês, dizer a audiência que vocês têm. O programa faz uma análise importante da sociedade que nós vivemos e a alegria de tê-la aqui, uma bisneta de um processo histórico, né? Távora é uma coisa muito importante na história. Eu, como professor de história, sempre tenho essa preocupação de resgatar a história. Quero, mais uma vez, dizer bem claro, nós temos uma coligação, PSOL, PCB, temos o vice, o João Victor, 63 candidatos a vereador, e a nossa preocupação é com que a população não se iluda. A população está desiludida, mas ela está desiludida porque ela está desacreditando das pessoas. Mas ela vai acreditar na medida que ela tenha participação e ela veja, poxa, estamos querendo participar. E essa é a nossa preocupação. Goiânia vai ser cantada em verso e prosa na medida que você respeite a própria poesia chamada Goiânia. Belos momentos de existir. Obrigado. Obrigada pela participação e boa sorte nessa campanha, viu? Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Grupo Dengo aqui para você na parte final do Sociedade em Questão. Até já. Agora, na nossa parte final, como eu anunciei anteriormente, estamos com o Grupo Dengo. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos apresentar todos, então, por um? Eu sou Alcione. Eu sou Fabrício. Washington. Flávio. Tá ótimo, então. Esse é o Grupo Dengo, então, para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir um pouquinho do som deles. Há quanto tempo juntos, meninos? Como é que... 17 anos. 17 anos. E esse é o CD, né? Grupo Dengo, Identidade Brasil. Isso, esse é o primeiro CD. Já gravamos um DVD, vai ser lançado dentro de 90 dias, né? Ah, que legal. O DVD foi gravado aonde? Foi gravado na Atlanta. Na Atlanta Music Hall, isso, justamente. Que legal. Tá lindo, tá bonito, o pessoal vai gostar. Sai quando? 60 dias. 60 dias, isso, então justamente. tá ótimo. Agora, conta um pouquinho, então. Vocês começaram há 17 anos, essa mesma formação? A mesma formação. Só tem um integrante que não pôde vir, né? Mas é... Quem é? Neucivan. Tá bom, Neucivan. Um abraço para o Neucivan, que não pôde estar aqui. É o mais conhecido da turma aí. Mas há 17 anos, são 3 irmãos, né? Primo e um amigo, mas então, assim, já tá tudo em família já. Tá ótimo. Mas graças a Deus a gente tem conquistado nosso espaço aí devagarzinho, a gente vai... Bom, vamos ouvir um som então? Vamos lá. Vamos ouvir. O que a gente ouve agora? Sonhos não tem fim, né? Então vamos lá. Composição de Alcione. Sei, não foi ilusão. Quando eu te encontrei, a primeira vez senti o amor dentro de mim. Eu não hesitei e me apaixonei. Gostoso foi te amar assim. O amor tomou conta
de mim. Eu sempre vou te amar, meu bem, não vá, meu coração te chama. Meu destino é você pra mim, me perdoa, meu amor. Juro para sempre te fazer feliz, jura se já não me ama. É você que me faz feliz, não negue esse amor. Sempre eu te amei. Não precisa terminar assim. Sonhos não tem fim. Diga onde errei. Já sofri demais. Me dê a chance de mostrar esse amor que é só teu. Eu sempre vou te amar, meu bem. Não vá, meu coração te chama. Meu destino é você pra mim. Me perdoa, meu amor. Juro para sempre te fazer feliz. Jura se já não me ama. É você que me faz feliz. Não negue esse amor. Se você for embora, eu sei. Se te eu sei, não viverei. Baby, me espere e não vá. Cê sabe que eu te amo tanto que já nem sei. Se você for embora, eu sei. Se te eu sei, não viverei. Meu bem, eu sei que eu errei. Que eu errei. Eu sempre vou te amar, meu bem. Não vá, meu coração te chama. Meu destino é você pra mim. Me perdoa, meu amor. Juro para sempre te fazer feliz. Jura se já não me ama. É você que me faz feliz. Não negue esse amor. Essa música, com produção sua? É uma versão? É uma versão. Versão, né? Qual Do George Michael. Ah, é verdade. Eu tô ouvindo, eu conheço essa música. Ficou muito boa, parabéns. Obrigada. Muito boa mesmo. Agora aqui nesse CD de vocês tem 15 músicas, né? Essa que é a 15ª, que é um bônus, né? Isso, é o número 2, tá? Sonhos não tem fim. Ah, entendi. E essa 15ª que é bônus? Essa é um bônus. Voz e violão. Ela dá só no voz e violão, só mesmo. Tá, legal. Como se fosse um luau. Ah, então ficou bonito demais. Então. Agora que a maioria das músicas de vocês são autorais ou vocês também pegaram músicas de outras pessoas? Tem composição do Alcione, do Fabrício, tem composição do Everton Matos, Rivanil de Oliveira, do Jairo Góes, tem muito compositor. Tem a regravação da Cássia Eller também, que a gente tem aí também. Qual que é a música? É Malandragem. Ah, tá, legal. Música de muito sucesso, né? Com certeza. E me fala um pouquinho, onde que vocês estão tocando, onde é que o pessoal pode ver vocês? No sábado, a gente tá fazendo uma feijoada sempre aos sábados, no Brasileiríssimo, no Alto da Glória. E tem no domingo, no sábado, a partir do meio-dia, vai até 4 horas da tarde. E no domingo, na Chácara 12, a partir das 18 horas, em Campinas. O pessoal pode acessar, tem um site também que o pessoal tem informação de onde a gente toca também, né? www.grupodengue.com.br e Facebook também. O pessoal mantém informado onde a agenda do grupo. A agenda, né? É. E aí, esse DVD que vocês falaram que vai sair em 60 dias, né? São com as músicas desse CD ou não? Tem algumas músicas desse CD, tem músicas inéditas e tem outras regravações também. Regravações de outros compositores, né? Isso, de outras bandas que já regravaram. E vocês também. se inspiram em algum grupo? Tem alguém que vocês gostam, uma música de alguém que vocês gostam de cantar mais? Nosso estilo é bem eclético, né? A gente gosta da música brasileira em si, né? Mas a gente é bem eclético, a gente não tem preconceito em relação à música. Quando vocês vão tocar para a população, principalmente num barzinho ou num restaurante, sempre tem os pedidos, né? Tem. Qual é a música que o pessoal mais pede? Mas é difícil. É muito, né? Hoje em dia é muito variado, né? Né? Zeca Pagodinho, até
Roberto Carlos, né? Roberto ritmo Carlos, de pagode. Né? Ritmo de pagode. Então, a gente faz variável, tudo. Né? A gente está até numa cidade que é sertaneja, né? Então tradicionalmente. Você tem que se adequar. Então a gente canta do sertanejo, o pagode, o rock, a música romântica em si. Na verdade, tudo vira samba no final, né? Com certeza. Vamos ouvir mais uma então? Vamos lá. Então, vamos lá. Vai. Vamos mandar para ela, né? Outra vez, né? Outra vez te liguei, você nem pra me escutar. O que eu tinha pra dizer no seu olhar, como é lindo o amor. Pode crer, nessa vida fui feito pra você. Tanto faz pra você eu te querer. Tô perdido sem você. Já perguntei pro meu sentimento, o que eu fiz com você aqui dentro. O silêncio toma conta de mim. Pra essa dor só existe uma saída, que você é tudo na minha vida. Será que é difícil entender? Tô sozinho voando no espaço, eu sem você não sei o que faço. Bate a vivência, precisa de mim. Quero te ter de novo do meu lado, não quero viver do nosso passado. Pega o telefone e vê se liga pra mim. Aê, essa é a composição do Alcione também. outra vez. Outra vez. Outra vez. Tá ótimo, gente. A gente vai dar uma paradinha rapidinho, porque a gente vai pro sorteio agora. Tão esperado para você que quer dar aquele super presente para o seu esposo ou então para o seu pai. Vamos para o sorteio então da poltrona reclinável 100% couro, um presente da Couro e Interiores e do Sociedade em questão para você. Vamos ver quem levou para casa? Vamos ver então. Olha, telefone 628575 final 35, parabéns! Parabéns para você, sortudo que levou esse super prêmio para casa. Nossa produção vai entrar em contato com você amanhã, tá? Para você vir pegar esse super prêmio, uma poltrona do papai. Olha, você se deu bem, viu? Porque é um presentão aqui do Sociedade em Questão e da Couro Interiores para você. Meninos, vamos passar o telefone de contato, site mais uma vez? Vamos lá. Então vamos lá. 9618-8159-62, né? Tá aí no vídeo, ó, você pode anotando. E tem o site também, grupodengo.com.br. E Tá convidar ótimo. o pessoal para a comunidade do Facebook também, né? Fazer parte lá da comunidade nossa e acessar lá e conferir fotos, as novidades do grupo todinho. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Foi um prazer conhecê-los. O DVD estando pronto, traz pra gente também, Tá bom, ver, pra gente mostrar um a gente que pouquinho. agradece o espaço e que você tenha sucesso. Obrigada, vocês né? também, Boa viu? sorte, obrigado, tá? Obrigada. A gente vai terminando por aqui, então, Sociedade em Questão. Próxima segunda-feira estamos de volta e a gente termina com música. Uma boa noite pra você. Vamos lá? Vamos lá, esquentar o pagode. Todo dia ela vai na vizinha pra fazer fofoca. 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 Essa menina tá querendo tirar onde você não se toca. Fofoca. Fofoca. Tô fora, todo dia ela vai lá e canta com seu vestido todo decotado. Ela é morena e é demais e vive mangando do seu maridão. Até mais de uma semana que tá reclamando que tá perturbado. Eu disse a ela, não sou Ricardão, vai se ajoelhar, vai ter que rezar. Se ajoelhar, vai ter que rezar. Se ajoelhar, vai ter que rezar. Se ajoelhar, se ajoelhar, vai ter que rezar. Se ajoelhar, vai ter que rezar. Já tem um ditado de mulher de amigo meu, pra mim é homem. Não sei até quando vou me aguentar, mas essa mulher é uma confusão. Quando diz que eu sou infiel,